Oi, Kate, tudo bem? Assim como você pediu, eu estou aqui para fazer aula sobre a diferença, né, entre os autores, o Freud, a Melanie Klein e o Winnicott. Eu vou fazer de uma forma mais sucinta, como você queria, então vou tentar não passar de 30 minutos para fazer essas explicações, tá bom? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é nas matrizes de cada um desses autores. Então, qual que é o foco de cada um deles na teoria e na clínica? Tá? O Freud, o principal foco dele era na sexualidade, sexualidade que para o Freud está relacionado com o prazer. Então, o Freud fala que a gente tem um aparelho psíquico, tá? E esse aparelho psíquico, ele funciona a partir do princípio do prazer. Ou seja, eu vou funcionar, eu vou agir no mundo conforme quanto mais prazer eu conseguir ou com menos desprazer eu conseguir, tá? Então, o homem, para o Freud, né, o ser humano, ele é um aparelho psíquico, uma máquina, digamos assim, né? Esse é um organismo que ele funciona para a obtenção de prazer, tá? Então, o conflito do homem, do ser humano, é entre o prazer e a lei. Ou seja, eu quero gozar com algo, mas eu não posso. Então, esse é o principal conflito do ser humano para Freud. É esse desejo, é ter um desejo, esse desejo ser proibido. Tá? E isso que, inclusive, instaura uma neurose na pessoa, né? A patologia da neurose na clínica do Freud e também de todos os outros, né? Isso não muda, mas enfim, o Freud ele entende então a neurose como um conflito entre o ego e o id, ou seja, entre a pulsão, né, o meu desejo sexual, o gozo que eu quero ter com algo, e a lei e a moral, que aí seria o superego, né, que impera, de, tipo, não, você não pode fazer isso, tá? Então, para o Freud, o ser humano é movido pelo prazer, e o conflito, o comportamento dele, tudo isso está relacionado com a relação entre esse prazer e a lei, e o dever, tá? Isso vai gerar algumas angústias por causa da castração, enfim, tá bom? Já para Melanie Klein, o eixo que ela trabalha é com as ansiedades, tá? Então, apesar dela ter muito da escola freudiana, da questão da pulsão, da destrutividade, da sexualidade, isso está muito presente na obra dela, o principal foco da Melanie Klein eram as ansiedades, tá? Então, na clínica do Freud, o pessoal ia para lá para tentar resolver as neuroses deles, né? Dessa questão do conflito entre o desejo, a lei, as questões com os pais, né? Esse desejo dos pais, mas também essa punição, essa castração. Já a Melanie Klein, ela trabalhava com as ansiedades. Que ansiedades são essas? As ansiedades são derivadas da destrutividade. Então, o sadismo, a destrutividade é um ponto central na obra da Melanie Klein. E ela vai entender a destrutividade, o sadismo, né, a agressividade, como algo que vem da inveja, como vem de algo assim nascente ali da pulsão de morte, tá? E a Melanie Klein, ela vai trabalhar muito com o intrapsíquico, tá? Então o Freud, ele vai trabalhar na relação do sujeito com o seu objeto de prazer, e a Klein vai trabalhar com o intrapsíquico da pessoa, ou seja, os objetos internos que essa pessoa interiorizou, porque tem o objeto externo, que é a mãe, que é o pai de verdade, só que para Klein, por ter muito mecanismo de introjeção, projeção e introjeção, né, o objeto interno, ele, na teoria kleiniana, pelo menos da Melanie Klein mesmo, isso depois acaba mudando com os pós-kleinianos, mas enfim, os objetos internos, eles interferem muito mais no desenvolvimento da pessoa, no comportamento dela, nas fantasias dela, no modo que ela está no mundo, do que qualquer outra coisa, tá? Então, a teoria kleiniana é uma teoria muito focada nos conflitos internos do sujeito com seus objetos internos, a persecutoriedade, o medo de destruir esse objeto, a posição depressiva, a reparação desse objeto. Então, é a relação dos objetos, só que de uma forma muito intrapsíquica, tá? São os conflitos intrapsíquicos que a pessoa tem com esses objetos que ela internalizou. E tudo isso, todos esses conflitos geram as ansiedades, né? E que são de dois tipos, a Melanie Klein vai falar. Tem as ansiedades persecutórias, que são da posição esquizoparanoide, e as ansiedades depressivas. Então, uma vai falar dizer respeito ao medo de ser atacado, porque a pessoa está persecutória ali por causa da cisão, né, do objeto bom, objeto mal. Então, é esse medo de ser destruído a todo momento, esse medo de morrer, de ser atacado, de ser destruído. E a posição depressiva é o medo de perder o outro. Então, na posição esquizoparanoide, eu tenho medo de eu ser destruído. Na posição depressiva, eu tenho medo de eu ter destruído o outro. Tá? Por isso que a posição esquizoparanoide, inclusive, a Hannah Siegel, ela vai falar que ela vem junto com a posição narcísica, porque o sujeito está muito autocentrado.
Na posição depressiva, ele sai de si mesmo e consegue reconhecer a alteridade, consegue reconhecer o outro, então ele está preocupado com o outro e não consigo. Ele está tomando responsabilidade dos atos dele, né? Então eu tenho medo do que eu fiz possa ter prejudicado a pessoa que eu amo, tá? E já o Winnicott, ele vai trabalhar com a noção do ambiente, tá? Então, se o Freud trabalhava com a sexualidade, o aparelho psíquico que se move pelo prazer ou pelo menor desprazer, e para Melanie Klein era a questão dos conflitos intrapsíquicos do sujeito, o Winnicott ele vai focar muito na relação da pessoa com o ambiente dela, tá? E a relação que a criança estabelece com o ambiente ela vai determinar a criatividade, tá? Então, a criatividade é o eixo principal da obra do Winnicott, né? A criatividade é esse modo de ser no mundo a partir de si mesmo, é o self verdadeiro. Então, a pessoa ela pode ser no mundo de um modo mais criativo, de um modo mais a partir de si mesmo, no verdadeiro self, ou ela pode ser mais submissa, a partir de um falso self, tá? Então, um dos conceitos mais importantes da obra do Winnicott é justamente o falso self, que é essa relação com o mundo submissa, tá? Então, a obra do Winnicott, ela vai incorporar aspectos que são intrapsíquicos, né? Então, o objeto transicional, por exemplo, ele é algo que não é nem interno nem externo, ele é um meio do caminho entre o interno e o externo, né? Tem os objetos subjetivos e tal. Então, tem os fatores intrapsíquicos, que são importantes, só que tem também a questão externa, o ambiente. Então, o que importa para o Winnicott não é tanto o objeto interno da criança, mas sim a relação que essa criança estabelece com o ambiente em si, como esse ambiente cuida dessa criança, né? E posteriormente, esse adulto, essa pessoa, né, já crescida, como que ela se desenvolve a partir desse ambiente que é o ambiente concreto que ela está, né? Então, a Melanie Klein, nos textos dela, ela fica muito presa no, no intrapsíquico, nos objetos internos, esses conflitos e tal. E o Winnicott não, ele vai focar bastante no ambiente. Inclusive, esse é uma crítica que o Winnicott faz à Klein, que a Klein não levava tanto em consideração o fator externo. E isso é uma coisa que os pós-kleinianos eles acabaram retomando e tal. Então, tem alguns kleinianos que eles acabavam voltando à questão do ambiente. Então, basicamente, o eixo de cada autor é esse. O Freud é a sexualidade, né? Então, o desejo versus a moral ou a lei. A Melanie Klein são essas ansiedades que advêm do conflito intrapsíquico, tá? E o Winnicott é o quanto a criança, o quanto a pessoa pode ser criativa a partir da sua relação com o ambiente dela, que pode ser suficientemente bom ou não, tá? E aí agora a gente pode ir um pouquinho mais, voltar um pouco mais e especificar, né? Então, o Winnicott, ele é um autor que ele reconhece muito a tradição, ele reconhece muito as pessoas que vieram antes dele. Tanto que tem uma vez, ele conta essa anedota, né? Que uma vez foram na Sociedade Britânica de Psicanálise, foi um homem lá, e ele falou assim: eu quero passar com um freudiano, né? Ele queria passar com um freudiano, ele falou isso. E o Winnicott estava na sala, aí ele se virou e falou: nós somos todos freudianos, mais ou menos. Então, o Winnicott, ele fala assim, se eu fiz alguma coisa que não era freudiana, podem me dizer. Então, o Winnicott, eles consideram freudiano. Só que ele se considerar como reivindicando a escola de Freud, não significa que ele vai aceitar tudo, assim como a Melanie Klein. A Melanie Klein, ela se considera uma freudiana. Só que não é porque uma pessoa, ela aceita, né, a escola, ela segue a tradição, que ela vai seguir tudo de forma cega. Então, eles vão fazer, né, tanto a Klein quanto o Winnicott, eles vão fazer suas modificações na teoria do Freud, tudo bem? Então, a gente pode ver aqui um pouco das diferenças. Eu acho que esse é o principal que pode ser, né? O molho aqui dessa aula é isso. É um pouco da diferenciação dos conceitos. Vamos começar pelo Freud e a Melanie Klein. A Melanie Klein, ela foi uma autora que ela foi levando os conceitos cada vez mais cedo no desenvolvimento. O Winnicott, ele falava que a Melanie Klein, ela confundia algo profundo com algo primitivo. Não é porque algo é profundo que é tão primitivo. Então, para Melanie Klein, quanto mais profundo era a coisa, parece que mais primitiva era. Então, por isso que ela acreditava que o complexo de Édipo acontecia, sei lá, com 3 meses no final da obra dela, ela estava acreditando nessas coisas. Superego acontece nos primeiros meses de vida, assim, tipo, jogava tudo muito pro início da vida. É uma crítica que o Winnicott acabou fazendo para ela. E isso a gente consegue ver como se reflete na teoria dela. Então, para o Freud, o ego ele é uma estrutura da personalidade e ele vai mediar a relação do id com o superego. Ou seja, o conflito que é próprio da obra do Freud, que é os meus desejos, o que eu quero, versus a lei.
que é tudo que move o homem na perspectiva do Freud. Já para Melanie Klein, o ego, ele é uma estrutura que a criança já nasce com um ego, então para o Freud o ego se forma depois do narcisismo primário, para Melanie Klein ele se forma, já tem um ego rudimentar quando o bebê nasce, tá? E o ego, ele é responsável por defender o bebê, né? Então ele se defende das ansiedades, tá? Então aqui ó o foco de novo da teoria da pessoa, né? Então, enquanto o ego, na teoria freudiana, ele é muito relacionado com a dualidade do id com o superego, na teoria kleiniana, ele está muito relacionado com os mecanismos de defesa que o ego vai lançar a mão para conseguir suportar as ansiedades, que aí, no caso, é a posição esquizoparanoide, né? A cisão do objeto, a projeção, a introjeção e etc. Tá? O id, na obra, estou dando aula, o id, na teoria do Freud, ele é da onde vem as pulsões e ele nasce com o bebê. Então, o Freud, ele vai falar que o id, ele, tipo, o bebê é o id, entendeu? Tipo, ele é pura necessidade, ele é puro desejo, ele é pura pulsão, tá? Então, ele não pensa nas coisas, ele só quer, ele só deseja, ele só quer aquilo. E a Melanie Klein, ela também vai fazer isso, ela vai pensar nesse sentido o id da Melanie Klein não é tão, assim, diferente do id do Freud, só que o Freud, ele tem um ênfase na libido, e a Melanie Klein tem uma ênfase na pulsão de morte, porque o sadismo, a inveja, a destrutividade, elas estão muito presentes na obra da Klein, né? Na obra do Freud também, mas da Klein está muito presente mesmo na obra da Klein, tá? O superego, no Freud, ele é também uma estrutura da personalidade, assim como o ego, ele vem do complexo de Édipo, né? E ele vem a partir da introjeção das figuras parentais, a partir da castração, né? Ou da perda do amor. Então, a criança ela fica ameaçada pela questão da perda do amor ou da castração, então ela passa a se comportar e tal, aí ela introjeta a relação de objeto que ela tem com os pais, tá? Ela introjeta os pais, então essa moral que os pais deram para ela, essa educação, acaba sendo introjetada e vira o superego. Aí o superego vira essa instância que vai ficar responsável por mediar a pulsão, por mediar o desejo. Aí, de novo, a gente vê a questão do Freud, né? Do desejo versus a lei, tá? Na Melanie Klein, não é muito diferente, só que a Melanie Klein, ela vai falar que o superego, ele vai aparecer de forma precoce, já na posição esquizoparanoide, né? Porque aparece mais ou menos por lá. No final da obra da Klein, ela fala que o superego aparece antes do complexo de Édipo, no final da obra dela. Então, no final da obra dela, a Melanie Klein fala basicamente que o superego já aparece na posição esquizoparanoide, né? Que é essa questão da ansiedade que a criança tem, esse medo de ser perseguida e atacada, né? Por consequência dos atos que ela teve de atacar o objeto mal. Tá? Então, para Melanie Klein, o superego ele é precoce e ele está muito relacionado com a punição e a perseguição. Então, tudo que a criança faz com a mãe, né, com esse seio, tudo que a mãe faz, tudo que a criança faz com esse seio, volta para ela. E esse é o superego. Então, quanto mais a criança ataca, quanto mais terrível a relação da criança com o seio mal, mais terrível vai ser o superego. Tá? Porque a Melanie Klein tem essa lei do retorno, né? Então eu faço isso e isso volta para mim, tal. Então é muito mais ou menos por isso, tá? Para o Freud, a questão do objeto na teoria freudiana é para onde se destina a libido, né? Então, o Freud ele vai entender que o objeto, o outro, ele é a meta da libido, que é obter prazer. Então, o objeto na teoria freudiana é relacionado apenas com o prazer e desprazer, tá? Então, não tem tanto assim, tipo, o Freud é muito focado nessa questão do prazer e da sexualidade. Já na teoria kleiniana, os objetos eles são mais parciais e você tem uma relação com eles que não é só do prazer e desprazer, tem a questão da agressividade que você vai ter com ele, a questão do amor, da gratidão, então tem muito mais coisas envolvido. O objeto ele se cinde, então ele é partido ao meio entre objeto bom e objeto mau, são introjetados, projetados, então tem uma relação aí, tá? Enquanto para o Freud é algo muito mais direto, tipo, ó, tenho esse objeto e esse é o objeto do meu prazer, então eu vou jogar libido nesse objeto para obter prazer. Para Melanie Klein é uma relação muito mais com mais elementos, sabe? Parece que para o Freud o objeto é só para obter prazer. Para Melanie Klein, o objeto é com quem a criança se relaciona e também tem a relação da ansiedade, tá? Então a Klein ela vai ficar muito na questão da ansiedade com os objetos. A pulsão de morte pro Freud é muito relacionado com o retorno, né, a um estado inorgânico. Então, o Freud ele diz que
a gente está destinado, a gente tem um instinto, uma pulsão dentro de nós que faz com que a gente tente retornar a um estado inorgânico. E é essa pulsão que faz a gente repetir os mesmos erros, a gente ficar preso dentro do nosso próprio sofrimento e tal. E a Melanie Klein, ela vai pegar a pulsão de morte e vai puxar para destrutividade. Então, pulsão de morte na obra da Klein está muito mais relacionada com o sadismo, com a agressividade, com a destrutividade do que na obra do Freud. O Freud fala que a pulsão de morte, quando ela está jogada para fora, ela vira agressividade. Mas a Melanie Klein, ela pega a pulsão de morte e transforma quase completamente como se fosse uma uma pulsão destrutiva só, sabe? Tipo, é uma pulsão sádica só. Então ela traz muito o lado sádico da pulsão de morte, tá? A sexualidade do Freud, ela é central no desenvolvimento da personalidade, assim, é estruturante da personalidade e também dos sintomas que as pessoas vão apresentar, e ela se desenvolve em etapas bem definidas. Já para Melanie Klein, apesar da sexualidade ser muito importante, o que mais importa são as ansiedades para o desenvolvimento das patologias, tá? E a Melanie Klein vai falar que a sexualidade ela acontece em várias fases ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, a criança está passando pela fase anal, fase oral e fase fálica, tudo junto. Para Melanie Klein, tudo junto e misturado. Para o Freud, as fases elas são mais certinhas, ó. Fase oral, fase anal, fase fálica e tal. Para Melanie Klein, não. Para Melanie Klein, tá tudo junto e misturado, porque o que importa não é de fato a o desenvolvimento psicossexual, mas sim as posições. Então, para Melanie Klein, o que mais importa é a posição esquizoparanoide e a posição depressiva e essas ansiedades com a relação do objeto, e não necessariamente a sexualidade em si, as etapas e tal. Então, para ela tá tudo junto e misturado, tá? O complexo de Édipo pro Freud, ele vai acontecer na fase fálica, né? Ou seja, pro Freud tem a fase certinha do desenvolvimento, na fase fálica, e ele marca o amor e a rivalidade. Então, tipo, eu gosto da minha mãe, mas tem o meu pai que ele é casado com a minha mãe, então eu quero destruir meu pai. É basicamente isso o complexo de Édipo, nessa situação triangular de amor e ódio, que é a ambivalência que tanto falam na psicanálise. E ele ocorre a partir dos 4 anos. Já para Melanie Klein, o complexo de Édipo ele vai acontecer muito mais cedo, a partir dos 6 meses ou até antes, tá? Então, no final da vida da Klein, ela estava colocando até antes dos 6 meses, tá? E o complexo de Édipo ele é muito marcado por ansiedades, mas muito mesmo, tá? Existe a fase da feminilidade, implicação das fases orais e anais, coisas que não tem na fase do Freud. Por exemplo, a fase da feminilidade, onde o menino se identifica com a mãe, por ele ainda ser bebê, né? Não tem na teoria do Freud. Então, ela acaba desenvolvendo mais o complexo de Édipo do que o Freud. Certo? E a inveja, por muito tempo na psicanálise, foi tratada apenas como a inveja do pênis, a inveja do falo, tá? E a Melanie Klein falou que não, que a inveja, na verdade, ela está presente desde o início da vida e ela é fator constitucional do ser humano, tá? Então, enquanto na teoria do Freud a inveja só era falada quando era relacionada à inveja do pênis, a Melanie Klein vai lá e fala, não, inveja é um sentimento que ele é constitucional, a gente tem ele desde que a gente nasce e ela marca o nosso desenvolvimento inicial. Então, a inveja é primordial para entender o funcionamento do ser humano, tá? Então, essa é a diferença da Melanie Klein e do Freud, tá? Eu vou fazer uma pausinha para poder beber água e descansar a minha garganta. Eu nem sei se tem como pausar. Tem sim. Tá, voltamos aqui agora para falar da diferença do Freud com o Winnicott. O Winnicott, como já havia falado, ele vai dar muito mais ênfase nas relações objetais do ambiente, tá? Na relação. Então, isso a gente vai ver muito aqui. Então, o ego para o Freud a gente já falou, só que o ego para o Winnicott não está relacionado com o desejo e o dever. Isso também acontece, mas o principal foco para o Winnicott é a relação do sujeito com o ambiente. Então, se vai ser uma relação espontânea, a partir do self verdadeiro, ou uma relação submissa, a partir do falso self, tá? Então, o ego ele é visto como o núcleo do self e ele vai mediar a relação do sujeito com o ambiente. Então, se esse ambiente ele for suficientemente bom, essa criança vai se relacionar com o ambiente de uma forma criativa, de uma forma espontânea. Se não for suficientemente bom, se for muito intrusivo, então a relação vai ser mais submissa com esse ambiente, criando um falso self. Já o id, o Winnicott fala que a gente não nasce com o id. Que o id, quando a gente é bebê, por a gente não estar integrado, a gente sente como se o id fosse uma pressão externa, tá? Então, as pulsões, elas são vistas não como algo meu, é algo externo, algo que vem de fora, porque o bebê não integrou ainda. Com a fase do concernimento, que é uma fase do desenvolvimento, do amadurecimento, o bebê consegue integrar isso que está fora dele, na perspectiva dele, tá? Na perspectiva do bebê, está fora dele,
e ele integra e vira algo do bebê, tá? Então, no começo da vida, o id é visto como algo externo, porque o bebê não tem maturidade para entender que aquela pulsão é dele, e quando ele atinge um amadurecimento mais satisfatório, ele consegue integrar e perceber, ok, essas pulsões são minhas, esses ataques que eu faço são meus, esses desejos são meus, isso tudo é meu. E aí ele consegue tomar responsabilidade por isso, tá? Já o superego, o Winnicott ele vai falar sobre um superego pessoal. O que é o superego pessoal? É o superego que a criança mesmo desenvolve e não que vem através de uma castração, tá? E o superego que ele é pessoal, ele é desenvolvido a partir da experiência que o bebê tem com o amor, com cuidado, com o ambiente que acolhe ele. Então, tipo, esse ambiente suficientemente bom, ele vai fazer com que essa criança, ela sinta que ela vai ter fé que o mundo é um lugar bom, com bondade. Então, se o mundo é um lugar bom, eu vou retribuir essa bondade. Então, é a partir daí que nasce a moral para a criança, para o Winnicott, tá? A moral, ela nasce para o Winnicott a partir da bondade, enquanto para o Freud, a moral nasce a partir da ameaça. Então, você vai parar de ter esses desejos, senão eu vou te castrar. Tá? Então, a lei entra de uma forma muito violenta na vida do sujeito. E o Winnicott ele vai falar que um superego, que ele é baseado no medo, na ameaça, ele é um superego falso. Então, vai criar uma falsa moralidade. Porque a moralidade, para o Winnicott, tem que vir de dentro, tem que vir do que faz sentido para a pessoa, e não porque alguém falou que ela tem que fazer. Porque aí o superego que ele é falso, ele vai colocar uma culpa na criança que é uma culpa falsa, uma culpa que ela não sente de verdade, sabe? Então é algo intrusivo para ele, não é saudável. O superego saudável é aquele superego que a criança desenvolve de forma espontânea a partir da relação dela com o ambiente. E o superego que é criado a partir do complexo de Édipo é um superego que ele vai ser enriquecedor, tá? Então o código moral dos pais, as regras e tal, vão ser incorporadas de forma que façam sentido para a criança, de uma forma humanizada e não como algo imposto. Então, para o Freud é algo imposto por causa da castração e para o Winnicott não. Se for imposto, no caso é um falso self, né? É uma falsa moralidade, é um falso superego e tal, tá? A relação dos objetos, como a gente já falou, para o Freud é totalmente voltado para satisfação dos desejos, satisfação do prazer, e para o Winnicott está muito mais relacionado com a relação que o bebê tem com esses objetos. Então, enquanto para o Freud o objeto é objeto da pulsão, é objeto do desejo, para o Winnicott o objeto é objeto de se relacionar, de interagir, tá? Então, interagir de forma criativa. Então, eu amo esse objeto, alguma hora eu tenho inveja, na outra hora eu quero destruir, outra hora eu reparo, outra hora eu tenho amor, e por aí vai. Ele cria várias sensações, igual com a Melanie Klein, só que a Melanie Klein ela dá muita ênfase na ansiedade, e o Winnicott não. Tá? Então, para o Winnicott, o objeto é algo que você vai interagir, né? Um ambiente que você vai interagir com ele em várias possibilidades de ser. Para o Winnicott não existe pulsão de morte, tá? Então não existe pulsão de morte para o Winnicott. Tudo que vem da pulsão de morte ele explica de outra forma, tá? E a sexualidade, assim como a gente já falou do id, é algo que ela vem de fora. Então ela tá fora e depois o indivíduo incorpora. O Freud, ele dá muita importância para a sexualidade, fala que a sexualidade ela é assim, o fenômeno central no desenvolvimento do sujeito. E o Winnicott, apesar dele entender a importância da sexualidade e ele achar que a sexualidade infantil foi algo revolucionário que o Freud fez, ele vai entender que a sexualidade, na verdade, ela é secundária. Então, o que importa, o que move o homem, não é a sexualidade. O que move o homem é a necessidade de continuar existindo, que é totalmente diferente. Então, resumindo, para o humano, para o ser humano, não basta gozar. Então, gozar, né, se satisfazer, ter prazer, não é o suficiente para a nossa vida. A gente precisa agir no mundo de uma forma criativa, significativa, interagir com esse mundo de uma forma significativa. Enfim, eu estou prosando aqui, mas é basicamente isso, tá? Então não basta apenas você ter prazer, ter satisfação. É você conseguir encontrar um lugar no mundo para viver, conseguir viver a partir de si mesmo, é você, entendeu? Tudo isso é a necessidade de continuar sendo, tudo bem? E o complexo de Édipo é basicamente a mesma coisa, só que o Winnicott vai falar que tipo a criança não tem vontade de matar o pai de verdade, né? Mas que a rivalidade é muito importante para o desenvolvimento. E a clínica
A diferença clínica do Freud para o Winnicott é que o Freud ele foca no conflito do desejo versus a lei, e esse conflito ele vai ser, né, assim, vai ajudar através da interpretação e da neutralidade do analista. Já o Winnicott, na clínica dele, ele vai focar nas necessidades do paciente. Então, se o paciente precisar de interpretação, ele vai interpretar. Mas se não, ele pode dar holding, ele pode dar outras coisas. E para que isso possa acontecer, de você identificar a necessidade do paciente, você precisa estar próximo dele, tá? E não longe, que é a neutralidade que o Freud falava. Então tem essa diferença também. Tudo bem? E por fim, a diferença da Klein pro Winnicott, tá? A Melanie Klein, ela fala sobre inveja, então que a inveja, ela é inata, ela é constitucional da personalidade, etc e tal. O Winnicott vai falar que no começo da vida não existe inveja, que a inveja, ela é algo mais sofisticado. Então, para o bebê, ele tem inveja da mãe, ele precisa primeiro reconhecer que existe uma mãe, segundo, reconhecer que essa mãe tem algo que ele não tem. Aí ele vai sentir inveja. Só que, assim, a inveja vai fazer parte normal do desenvolvimento do bebê. E, assim, pro Winnicott não é algo que faz tanta importância assim para ser algo que em se focar. Porque a Melanie Klein foca muito no, na inveja. E o Winnicott vai tipo, ok, tem inveja, mas não é um fator crucial no desenvolvimento. É algo que acontece, mas é isso, sabe? Não é tão importante assim. Porque o bebê ele é imaturo no começo por causa disso, então ele não tem inveja no começo, ele vai sentir depois. Para a inveja ser algo muito forte, o bebê tem que passar por uma situação de privação muito forte. Então, tipo, a mãe não conseguir amamentar, não conseguir dar colo para esse bebê já maior, né? Não tão bebezinho assim. Esse bebê vai sentir, meu, essa mulher tem leite e não quer me dar, essa mulher tem alguma coisa e não quer me dar. Aí sim, a inveja se instaura de uma forma assim mais forte. Mas são casos que não é universal. Para Melanie Klein é algo universal. A segunda diferença é o brincar. Para Melanie Klein, o brincar ele está relacionado com a descarga masturbatória. Então, brincar para Melanie Klein é um ato sexual, tá? Muito relacionado com a sexualidade, com o prazer e com a compulsão à repetição, então com uma pulsão de morte ali, né, de reviver um conflito. O brincar, ele ajuda a criança a externalizar conflitos e ansiedades, além de auxiliar na elaboração de traumas, tá? Já o brincar para o Winnicott não é um ato, tá? Essa é a principal diferença que eu não tinha entendido até então. Eu não entendia como que o Winnicott concebia brincar. Aí eu entendi. Para Melanie Klein, brincar é um ato. A criança vai lá e vai brinca. Para o Winnicott, brincar é uma forma de ser, é uma forma de estar no mundo, é uma forma de interagir com o mundo, tá? Então não é uma atividade. Para Melanie Klein, o brincar é uma atividade que a criança faz. Para o Winnicott, não. Para o Winnicott, brincar, ele é um modo de se comunicar com o ambiente, é um modo de estar com ele, é um modo criativo de ser, tá? O brincar, ele é universal e traz saúde e enriquecimento para o self, tá? Então o self verdadeiro o brincar ele interage com o self verdadeiro. E o brincar, ele fala que o Winnicott fala que o brincar não é sexual. Se entra a sexualidade na brincadeira, já não é mais brincadeira, na perspectiva do Winnicott, tá? A posição esquizoparanoide, que é tão importante para Melanie Klein, o Winnicott vai falar que também não é grandes coisas. O Winnicott ele vai falar que o bebê ele vai experienciar sim sentimentos persecutórios, então ele vai sentir que ele está sendo atacado, que alguém está perseguindo ele quando ele é bebê, que é o que acontece na posição esquizoparanoide da Klein. Só que o Winnicott vai falar que a mãe, pelo holding que ela faz, pela sustentação, o bebê não vai sentir essa ansiedade como algo assim muito terrorífico e tal, a ponto de ser algo que estruture a personalidade, igual a Melanie Klein fala. Então ele fala que não existe uma posição esquizoparanoide, existe uma perseguição que o bebê sente, mas que não é tão grande assim para falar que existe uma posição esquizoparanoide. Então, para o Winnicott não existe isso, tá? Vai sentir perseguição, mas a mãe, por causa do holding, vai conseguir acolher essa criança. Caso ela não consiga, essa criança vai desenvolver tendências mais persecutórias, mas enfim, não são todos os casos, não é universal, tá? Então, as ansiedades persecutórias não são tão relevantes para o desenvolvimento psíquico como Klein supõe, que é a visão do Winnicott. Já a posição depressiva, o Winnicott, ele fala que a posição depressiva da Melanie Klein foi o achado psicanalítico mais importante desde o complexo de Édipo. Então, complexo de Édipo e posição depressiva estão aqui, ó, pau a pau de serem importantes na percepção do Winnicott. A diferença entre a posição depressiva para que o Winnicott ele vai chamar de fase do concernimento, tá? Então ele vai mudar o nome, porque ele fala que
depressiva, tipo, ele acha, tipo, estranho você usar o nome de uma patologia para descrever essa fase. Então, ele não fala depressiva, ele fala fase do concernimento. A primeira diferença é que para Klein isso acontece nos primeiros meses de vida. E já para o Winnicott ele vai ocorrer a partir dos 6 meses ou depois, dependendo de como o ambiente for com essa criança, tá? E ele representa a responsabilidade do sujeito pelos próprios atos, que também ocorre na Klein, então o uso da reparação e tal. Só que qual que é a diferença? Na Klein, o foco da posição depressiva são nos conflitos internos com o objeto. Lembra que eu falei que a Melanie Klein ela foca muito no objeto interno, nesse conflito do objeto bom, objeto mau, objeto integrado, objeto destruído e tal. Então é tudo dentro da cabeça da criança, os objetos internos, conflitos internos com o objeto. Já o Winnicott ele vai focar na relação com o ambiente. Então, como é essa criança com o ambiente concreto dela quando ela está passando por essa fase, sabe? Então é isso. Falando em ambiente, para Melanie Klein, o ambiente é onde estão os objetos concretos, e esses objetos concretos vão ser introjetados e virar objetos internos. Então, o foco da Melanie Klein são os objetos internos. Então, o ambiente não tem tanta ênfase assim. Existe, mas não tem tanta ênfase. Para o Winnicott, o ambiente é o que importa na relação, sabe? Então, a relação que importa é a relação com o ambiente concreto com que a criança interage. Então, o ambiente é por exemplo, o ambiente primário é a mãe, né? E depois vai crescendo. Então, o ambiente é onde essa criança pode ser cuidada e que ela pode interagir, tá? Então, o ambiente para o Winnicott é central, porque é a partir do ambiente que a criança se desenvolve, que a criança ela ganha saúde, tá? E para Melanie Klein não é tanta ênfase assim. A agressividade para Melanie Klein, ela vem ela é inata, ela vem da inveja, da pulsão de morte e tal. E o Winnicott fala que não, que a agressividade ela tem várias fontes e que ela é sinônimo de vida e ação criativa, né? Então, foco a ação criativa do self no mundo. E a Melanie Klein, ela foca a agressividade no sadismo, enquanto para o Winnicott, a agressividade é sinônimo de criatividade. Então, para você ver, olha a diferença, né? E relações objetais, por fim, o foco das relações objetais, né? A relação que a gente tem com os nossos objetos. Para Melanie Klein, o foco são os objetos internos, enquanto para o Winnicott, o foco são as relações que a criança tem enquanto ela interage com o ambiente, de uma forma com o ambiente concreto dela mesma, tá? Então, Kate, basicamente é isso. Eu acho que deu para entender mais ou menos a noção, os conceitos aqui. Eu espero que esse vídeo seja satisfatório para você. Qualquer coisa você fala comigo, tira uma dúvida que você tem, ou se não foi isso que você queria, aí você fala comigo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ficado bom. E olha, foi 30 minutos. Então, vídeo curtinho aí, beleza? Tchau, tchau.